Olá, meus amores, tudo bom com vocês? A nossa aula de história de hoje vai falar um pouquinho sobre o trabalho e o meio ambiente. Vamos continuar o nosso assunto da semana passada, ok? Esse assunto está no livro integrado nas páginas 364, 365 e 366, ok? Então, olha só. Ao longo da história, os seres humanos buscaram novas formas de se relacionar com o meio em que vivem. Então, para facilitar, a nossa vida, para facilitar a vida do ser humano, ele acabou aí criando novas formas de interagir com o meio ambiente, tá? Para poder desenvolver as suas atividades diárias, ok? Então, nesse processo de adaptação com o meio ambiente, o meio ambiente sofreu com isso, ok? Muitas árvores foram derrubadas para dar lugar à construção de cidades, pastos de criação de animais e espaços de convivência. Então, o ambiente mudou, tá? Então, olha só, aqui a gente trouxe uma imagem, da cidade de Nova York. Antes, era florestas, era os rios, tá? O mangue. Porém, com o passar do tempo, conforme o ser humano foi se adaptando e houve a necessidade aí de construir cidades, de modificar o meio ambiente. Então, olha só como é que ficou a cidade de Nova York, como está hoje, Toda aquela floresta foi retirada e deu lugar à cidade, De certa forma, isso é bem prejudicial ao nosso meio ambiente. Por quê? Porque ocorreu aqui o desmatamento, poluição, tá? Isso prejudica o nosso meio ambiente. Com o desenvolvimento das cidades, também foram surgindo novas formas de trabalho e de profissões, como os técnicos de instalação de energia e de água. Então, conforme o tempo foi passando, as profissões também foram mudando, Antigamente existiam alguns tipos de profissões, por exemplo, as pessoas que faziam livro, faziam livro à mão. Era um processo muito trabalhoso. Hoje em dia, as máquinas fazem os próprios livros, não é verdade? Então, as profissões foram se adaptando também com o passar do tempo, ok? E foram surgindo também novas profissões, novas áreas de trabalho, novas técnicas de trabalho, para facilitar a vida do ser humano na sociedade. Olha só, para que tenhamos, por exemplo, gás de cozinha e diversos utensílios e móveis em nossa casa, é necessário que profissionais retirem do meio ambiente alguns materiais, como ferro, madeira, petróleo, entre outros. Então, a gente precisa retirar recursos da natureza para poder desempenhar as nossas funções e atividades diárias, Como, por exemplo, a madeira para os móveis da nossa casa, A gente não consegue viver numa casa sem ter móveis, não é verdade? Fica muito complicado, O ferro, também fazem alguns móveis, tá? O gás, por exemplo, que é retirado também da natureza para a gente cozinhar, tá? Então, a gente precisa muito dos recursos naturais. E tem pessoas qualificadas que fazem isso, que retiram esses recursos e trazem direto para nossa casa, Para a gente poder aí desenvolver as nossas atividades, A nossa comer, dormir, entre outros. Então, olha só, a nossa atividade está na página 365 e 366, ok? Primeiro, circule as atitudes que ajudam a preservar o local em que vivemos. Então, a gente tem aí uma imagem, E você vai circular aí as atitudes que ajudam a preservar a natureza e o local que a gente vive, ok? Por exemplo, aqui, a gente tem um caminhão que vai levar o lixo para reciclagem e a pessoa que recolhe o lixo, Então, isso ajuda a preservar o meio ambiente, não deixar o lixo jogado na natureza de forma incorreta. Então, você vai circular aí, tá bom? Temos lá atrás a menina cuidando da árvore, Então, você vai circular aí, vai observar, tá? E vai circular. Depois, ligue cada profissional ao seu instrumento de trabalho. Então, a gente tem aí os profissionais e do outro lado tem os instrumentos de trabalho de cada um. E aí você vai olhar e você vai ligar. A tia já marcou aqui, Olha só, por exemplo, o carteiro lá em cima, ele trabalha com a bolsa de cartas, O pintor, ele trabalha com o pincel, Isso e assim vai, tá bom? Segunda questão, no caderno, faça uma lista dos profissionais que você observa em seu bairro que contribuem para a preservação do ambiente. Então, por exemplo, aqui, a tia colocou, você vai abrir uma folha do seu caderno, uma folhinha limpa, e vai colocar o nome atividade e colocar a página do livro também,
tá? E aí você vai fazer a sua lista. Você pode colocar aí profissionais que fazem coleta de lixo, né? Que passam na Jus coletando lixo. Os profissionais que fazem a limpeza da rua, né? Que varre a rua, tá? E aí você vai pensar, pode ser outros, não precisa ser igual da tia, não. Terceiro, assinale as tarefas que você faz que ajudam a preservar o meio ambiente. Então, a gente tem aqui, olha só, algumas tarefinhas, né? Algumas atividades que ajudam a preservar o meio ambiente. Pode ser separar o lixo? Pode, então você vai marcar X. Economizar água? Também. Reutilizar materiais? Sim, com certeza. E aí você vai marcando, tá bom? Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Beijinho pra vocês. Tchau, tchau.